Bom dia, boa tarde, boa noite. Essa é a beleza dos vídeos gravados, porque não importa o horário que você pode ver ou assistir, é sempre importante dizer bom dia, boa tarde e boa noite. Bem-vindos, bem-vindas. Hoje eu estou aqui com o André Maltz, que é o CEO da AG3. André, obrigado aí por você estar presente, você já vai se apresentar. Mas eu vou conversar com o André sobre blockchain. Ele tem uma startup que fala sobre como essa tecnologia permite a rastreabilidade da cadeia de suprimentos no setor agrícola. Uma indústria super poderosa e que contribui muito para o nosso PIB. André, então, mais uma vez, muito obrigado por você estar aqui. E depois que você se apresentar, eu começo as perguntas. Olá, Ricardo, tudo bom? Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar falando contigo. Então, brevemente, me apresentando, eu sou fundador da Ag3, né? Nós somos uma plataforma, uma ferramenta de rastreabilidade de produtos agrícolas. Então, a gente monitora desde o início da cadeia, que pode ser numa fazenda, até mesmo antes da fazenda, e vai controlando o trajeto desse produto até o destino final, que pode ser uma indústria, pode ser até mesmo o cliente final. E aí, monitorando tudo isso, e aí por uma série de vantagens aí que a gente vai discutir ao longo da nossa conversa. Mais um prazer, obrigado pelo convite. O prazer é meu. Vamos começar com a história, né, da AG3, né? Como é que surgiu essa empresa? De onde veio a ideia? Como é que surgiu o pensamento, a inovação para que vamos criar a AG3? Eu acho que ela surgiu muito de uma paixão por um problema mais do que uma oportunidade ou uma solução, né? Eu sempre trabalhei com tecnologia a minha vida inteira, trabalhava em empresa de tecnologia e na época eu trabalhava com tecnologia voltada para o mercado de suprimentos, agricultura e a cadeia inteira de suprimentos. Então eu pude durante um bom tempo conhecer essa cadeia como um todo e aplicando várias tecnologias, desenvolvendo vários projetos, mas sempre me chamou muita atenção a falta de digitalização, a falta de tecnologia e a falta de conexão, né, interoperabilidade dessa cadeia toda. E aí isso surge uma série de problemas, além da ineficiência que a gente já falou, mas também a falta de transparência, que está cada vez sendo mais demandado, uma necessidade por mais segurança alimentar, que já era importante lá atrás, agora com a pandemia e tudo mais, ficou cada vez mais exposto, e uma demanda de consumidores querendo cada vez mais saber a origem de produto, saber o que tinha acontecido nessa história do produto. E aí eu vi que esse problema já tinha sido resolvido em várias outras indústrias, né? Com o aumento de digitalização, capacitação técnica também de quem trabalha na cadeia. Então a inspiração foi muito isso, né? Como é que a gente utilizava na época, como é que eu conseguiria utilizar tecnologias que estavam sendo utilizadas, blockchain é uma delas, mas para criar essa interoperabilidade, para fazer essa conexão de um ecossistema tão carente disso. Muito legal. E como é que vocês criaram essa interoperabilidade que você menciona, né? De que maneira vocês integraram isso? Primeiro é importante entender que essa cadeia é uma cadeia muito fragmentada, e os dados estão nessa cadeia de vários formatos diferentes, né? Então eu tenho muita coisa ainda registrada em papel, eu tenho muita coisa registrada em planilhas de Excel, tem coisas que estão em sistemas diferentes, sensores e tal, e é uma cadeia com muitos players, né? Então desde o princípio a gente entendeu que tudo começava com capturar os dados de qualidade mesmo, garantir ao máximo possível a qualidade dos dados que a gente estava capturando, e a gente não poderia trabalhar com uma maneira só de capturar dados, né? Porque não adianta a gente, não, vamos fazer tudo integrado com integrações via API, então não adianta, a gente ia deixar boa parte dessa cadeia de fora, né? Então tudo começa com captura de dados, e isso tem que ser feito de várias maneiras. A gente faz em algumas ocasiões via aplicativo mesmo, que a gente desenvolveu, e esses aplicativos, uma realidade agro, ele tem que funcionar inclusive offline, né? Porque tu trabalha em muitas áreas remotas, então tem algumas particularidades disso, mas onde tem mais maturidade tecnológica, é óbvio que a gente começa a fazer integração. Então a gente integra muito com sensores, seja sensor de temperatura, seja estação climática, seja uma balança, e faz integrações com outros sistemas. E aí via API mesmo, né? Então a rastreabilidade, na minha visão, ela
ela funciona muito como um varal de pendurar roupa, mas é um varal de pendurar informação. O varal sozinho ali, ele não serve para nada, né? Ele serve se tem roupa pendurada. Então, a rastreabilidade é isso. Eu vou uma visão mais técnica, como se fosse um barramento mesmo, e você tem que ter a capacidade de plugar várias informações. Isso numa primeira etapa. E depois tem que garantir a interoperabilidade disso, a segurança dessa informação também, né? Então, a gente garante interoperabilidade, por exemplo, uma das coisas que a gente faz é trabalhar com os protocolos da GS1, né? O protocolo, para quem não conhece, é o protocolo que está por trás do código de barra, né? Então, isso tem uma série de funcionalidades ali que possibilitam essa troca de informação de uma maneira mais eficiente entre elos da cadeia, né? E uma outra tecnologia que a gente trabalha é o blockchain, que ela, no primeiro momento, ela dá mais segurança, dá mais auditibilidade sobre a informação, mas agora, cada vez mais, tu consegue construir novos modelos de negócio em cima dessa rastreabilidade, dessa cadeia montada. O blockchain, na minha opinião, a grande vantagem dele está muito mais do que um simples registro de informação segura. Tá? Realmente a possibilidade de desenvolver novos modelos de negócio a partir do blockchain, né? E aí entra o conceito de tokenização, Web3, a gente já pode falar dessa evolução. Mas então, é captura de informação de várias maneiras diferentes, a interoperabilidade disso para conseguir compartilhar a informação, registro num lugar seguro e depois compartilhamento dessa informação, né? Eu consumo ela de várias maneiras diferentes, mas eu preciso mandar essa informação para frente da cadeia, porque muitas vezes essa cadeia continua fora do sistema da G3, ela não necessariamente precisa funcionar inteira no sistema da G3, então a gente tem que ter a capacidade de enviar esse dado tem que ser recebido no outro elo de maneira eficiente, né? André, eu tenho duas perguntas sobre essa aula que você deu inicial para mim, né? A primeira é a seguinte: a grande dificuldade das empresas é conseguir conectar dados estruturados ou não estruturados para que eles geram insights. E você menciona que a sua solução, o que vocês fazem, é ou com APIs que vocês mesmos desenvolvem e pegam até dados que estão offline para que vocês conectem e consigam gerar dados com insights. Uhum. Como é que vocês fazem isso, essa conexão entre dados estruturados e não estruturados? Todos os não estruturados, eles viram através de APIs que vocês desenvolvem para que eles gerem esses insights e você consiga fazer essa rastreabilidade? Então, como eu falei, a gente recebe esses dados de várias maneiras diferentes. Alguns dados são estruturados, outros dados não são estruturados. Então, vai muito da nossa capacidade mesmo, o time, e conseguir conectar toda essa informação, seja aplicando machine learning, seja aplicando big data, mas realmente pegar toda essa informação e tentar extrair o máximo dela, né? Isso serve muito para a realidade do nosso negócio, de entender o que deu certo numa cadeia, em primeiro lugar, né? Então, a gente mapeou a cadeia inteira, desde uma propriedade rural, todo o trato agrícola que foi feito até esse produto chegar no consumidor final, é entender o que deu de problema para conseguir, depois, no segundo momento, começar a identificar antecipadamente os problemas que podem acontecer, né? E até fazer sugestões de melhores práticas em cima disso. Isso para a gente ainda é um estágio bem inicial, né? A gente ainda está muito na etapa de conseguir capturar as informações de várias maneiras, estruturar isso, e agora sim começando a mexer um pouco nessa parte de trabalhar os dados, né, para fazer sugestões de melhorias ao longo da cadeia. Mas vamos falar também de rastreabilidade, ela tem vários conceitos básicos de rastreabilidade, né? Então, como eu comentei, protocolos de interoperabilidade tipo da GS1 ajudam muito nessa questão para dados estruturados. Então, é importante fazer essa combinação, né? É importante que um dado estruturado, ele vai remeter a vários outros dados também não estruturados, e aí você consegue mexer em cima disso. Perfeito. A segunda pergunta, para quem está nos assistindo, é super importante. Você falou que o blockchain pode gerar novos negócios. Você pode citar alguns exemplos de como você vê a possibilidade do Legal. blockchain não ser só simplesmente uma tecnologia que permite a rastreabilidade confiável, mas que pode gerar novos negócios? Eu acho que sim, eu acho que a grande vantagem do blockchain, na minha opinião, é diminuir custo e tempo de transação. Acho que se fosse definir, seriam esses os grandes valores. Mesma coisa que a internet diminuiu o custo e velocidade de comunicação, esse mesmo benefício que a internet trouxe para a comunicação, o blockchain vai trazer para o mundo dos negócios. Ele vai diminuir custo e tempo de transação. Esse, para mim, é o principal valor. Hoje, a gente depende, em várias cadeias, de intermediários que validam transações.
A partir de uma maneira que tu tira essa necessidade e tu consegue fazer essas transações de maneira mais rápida, eficiente e mais barata, isso vai destravar muito valor no mundo dos negócios. Então, para mim, o grande valor está aí. Então, vamos pegar um exemplo, né? Se eu tenho um benefício hoje em dia de uma venda de um produto sustentável na ponta, vender um café ou uma roupa que veio de um algodão sustentável, o que seja, e eu quiser fazer com que esse benefício flua ao longo da cadeia inteira, até o início da cadeia, em custos de transação, isso passa a ser muito caro. A partir do momento que eu uso uma tecnologia que vai diminuindo o custo de transações, eu consigo fazer isso acontecer, que eu não conseguia antes, né? Então, eu consigo automatizar esses processos, consigo trabalhar com smart contracts, eu acho que vai muito para esse caminho, né? E aí você citou alguma coisa de NFTs, tokenização. Existe também modelos de negócio em cima de NFTs, não? Como é que você monetiza isso? Eu acho que começaram a surgir várias ferramentas de tokenização para o agro, né? Transformar o ativo, a commodity, em token para facilitar essa transação e até acessar novos mercados, né? Uhum. Então, tem empresas que estão fazendo isso, tokenizando a commodity, lastreando isso em estoque real de produto físico e, porventura, chegando até em exchange de cripto, né? Então, chegando em mercados que não chegavam antes e dando acessibilidade desse comércio para pessoas que não tinham acesso ainda, né? E até mesmo transformar isso em ativo financeiro, né? Tem empresas fazendo isso também, né? Mas eu ainda acho que é muito novo ainda. Acho que está todo mundo aprendendo isso. Tem muitas aplicações ainda que vão se mostrar que não tem tanto valor assim mesmo. E tem coisas que estão tendo mais, né? Eu acho que está tendo muito projeto ligado à sustentabilidade com NFT, né? Então, como é que eu posso transferir o dinheiro de quem quer preservar uma área de floresta, por exemplo, transferir quem quer investir nisso para quem quer receber esse dinheiro para o serviço ambiental e, de fato, preservar a terra, né? Esse veículo via NFT ou via token se torna muito eficiente para isso, porque eu consigo fragmentar uma área grande em milhões de pedaços e consigo levar esse benefício para vários investidores, né? Então, está muito ligado no que eu falei, a facilidade de fazer transações, de fragmentar transações e diminuir o custo disso. Uhum. E, obviamente, além de garantir porque como você não tem um intermediário, você faz isso via blockchain, né? Você não tem intermediário e diminui claramente o custo da transação, correto? É correto, no final das contas, falando em conceitos, né? O token ele acaba funcionando como um smart contract mesmo, tem as regras de negócio atrelados a ele. Então, tu pode desenvolver uma regra automatizada de todas as transações que tem acontecido. Pode dizer, ó, a partir do momento que eu feito uma transação aqui na ponta, essa transação desmembra em várias outras transações e faz o split, né? A divisão dessa transação em vários outros players. E tudo isso já está setado como um contrato inteligente, né? Então, é por isso que talvez seja difícil no início entender esses conceitos, mas por isso que vai diminuindo todos esses custos de transação também, né? André, conta um pouco para mim quais são os projetos, né, o que você tem mais procura pelas empresas, né, sejam Uhum. elas grandes, pequenas ou médias. Você tem fechado aí alguns contratos que você estava me contando antes da gente começar esse papo. Quais são as soluções ou os projetos que as empresas mais procuram a sua empresa? Legal, legal. Se eu pudesse dividir em dois grandes tipos de projeto, acho que o primeiro seria muito focado em gestão de cadeia, né? Gestão de fornecedores. Então, esses projetos normalmente são com agregadores. E quando eu falo agregadores, é trading, cooperativa, exportadores, empresas que precisam gerenciar uma rede grande de fornecedores e garantir que a produção que eles estão comprando, em primeiro lugar, garantir que a produção que eles estão comprando não venha de áreas com algum tipo de risco, ligado a desmatamento, a área de quilombola, atividades análogas à escravidão, uma série de coisas, garantir tudo isso e depois controlar desde o recebimento da matéria-prima e o processamento disso, né? Então, é muito ligado à gestão de cadeia. Então, eles controlam essas informações de dentro da porteira e depois que o produto é colhido e sai da porteira, eles contratam esse fluxo até a indústria, né? Um outro tipo de projeto que a gente faz bastante é com indústria de alimento mesmo. Aí está muito focado em cadeia de produção, né? Então, desde o recebimento da matéria-prima, no início da indústria,
e a mistura disso ao longo do processo industrial e o controle de todos esses processos. Aí tem uma parte que é ligada à KPI de produção mesmo, e tem uma outra parte que é controle de segurança alimentar, né, e parte sanitária também, né? Então, se eu tenho algum problema com o produto, eu tenho que ter a capacidade de fazer um recall, ou seja, tirar os produtos que eu estou com problema da prateleira de uma maneira eficiente. Eu também tenho que ter a capacidade de fazer uma rastreabilidade, olhar exatamente de onde vieram esses produtos, né, para que eu possa tomar uma ação corretiva fácil. Então, isso diminui bastante impacto econômico, por exemplo, no caso de contaminação. Então, as empresas se preocupam bastante em estabelecer essa rastreabilidade, seja para fazer um recall, seja para olhar a origem do problema. Você mencionou, muito legal, as duas soluções aí que você mencionou. Durante sua conversa, você falou sobre sensores, né? E agora a gente vê a implementação do 5G, a gente já vê algumas capitais, Brasília foi a primeira. Para o agro, eu entendo que vai ter um benefício muito grande a entrada do 5G. Eu queria que você, na sua visão, como é que você vê o benefício que a implementação do 5G vai trazer para o agro? Nossa, vai ser tremenda, com certeza, né? Acho que várias aplicações que a gente vê em campo hoje vão passar a funcionar de maneira muito mais eficiente com a advento do 5G, né? Toda a parte de telemetria de máquinas, por exemplo, você ficar toda a parte da robótica aplicada no campo, que eu acho que é a nova grande fronteira. Eu estava num fórum em São Francisco esse ano de tecnologia para agricultura, e está falando cada vez mais da parte de robótica, né? De agricultura autônoma. E isso vai ser destravado muito pelo 5G, sem dúvida, né? Então, eu vejo o Brasil se aproximando dessa nova fronteira, muito ligado à advindo do 5G, né? Acho que se fosse E, elencar uma, seria a principal, né? e vocês usam inteligência artificial, drones, algo assim? O que A gente mais? começou a aplicação de inteligência artificial muito ligado ao que a gente estava falando antes, de entender os dados que a gente está capturando, principalmente os dados não estruturados, né? A gente não desenvolve, a gente é uma empresa 100% de software, então a gente não desenvolve hardware, a gente não desenvolve sensores, a gente faz integração com sensores que nossos clientes usam, né? Então, se o cliente usa a informação que está vindo de um drone ou de uma estação meteorológica ou de um sensor de temperatura, a gente faz a integração disso e leva para o processo de rastreabilidade, né? Mas a gente se mantém neutro em relação a qual hardware o cliente vai usar ou quer usar, né? Vamos falar um pouco sobre pessoas, né? É super importante você ter talentos, né? Você está falando tanto em tecnologia, coisas que estão mudando a maneira de se ver, de fazer negócio, né? Os modelos de negócio, a tecnologia tem facilitado bastante. Como é que é contratar talentos ou encontrar talentos para que, num mercado tão competitivo, e que essas pessoas façam parte da AG3, né? Que sintam um propósito, falem assim, pô, essa empresa realmente faz a diferença. Porque hoje em dia as empresas estão vendo que nós estamos tendo uma inversão. Muitas pessoas estão saindo das empresas, mas não é porque as empresas estão mandando embora. É o contrário, é um empregado, funcionário, colaborador que não quer trabalhar por uma falta de propósito, por querer um trabalho híbrido, etc. No mundo que a gente vê que está super competitivo, como é atrair talentos na AG3 e como é que você desenvolve o propósito para que as pessoas que entram falam, realmente eu gosto da empresa que eu estou. Acho que você deu parte da resposta aí, né? Não está fácil, principalmente no mercado de tecnologia que a gente está. Então, contratar desenvolvedores está cada vez mais um desafio, né? Os desenvolvedores estão tendo a capacidade de cada vez mais trabalhar para o mercado internacional, né? Então, a gente acaba não tendo competição só de empresas que estão no Brasil, mas empresas que estão no mundo inteiro. Então, é um desafio. Eu acho que não tem uma resposta só, mas talvez a principal coisa que dá para fazer é a questão do propósito mesmo, né? Trazer para junto do time pessoas que vão entender o objetivo da empresa no longo prazo. E eu gasto muito tempo e muita energia comunicando isso com o time inteiro, né? Seja reuniões semanais com o time inteiro de TI, porque tem muitos lugares que parece que o time de TI fica isolado do propósito da empresa, né? Da parte negocial, dos projetos que estão realmente acontecendo, da visão de longo prazo. Eu faço questão de deixar isso super transparente para o time inteiro e possibilitar essa troca de experiência entre
áreas diferentes, seja uma área comercial, uma área de suporte, ou uma área de desenvolvimento, todo mundo ter a oportunidade de conhecer o que um está fazendo, o que o outro está fazendo, e compartilhar sempre a nossa visão de futuro, né? Como eu falei, a Eg3 ela surgiu muito de uma paixão por um problema, né? E a gente é super apaixonado, os founders são muito apaixonados para resolver esse problema, e a gente vê que a gente consegue passar essa paixão para muitas das pessoas que estão trabalhando com a gente. Como é a jornada de inovação, né? Por exemplo, se você tem, como você disse, né, essa paixão pelo problema, surge um problema novo, né? Como é que vocês desenvolvem essa jornada de inovação? É através de grupos ágeis, fazendo brainstorm? Conta um pouquinho como é que vocês fazem inovação na empresa. A gente ainda é uma empresa muito nova, então poucas pessoas e somos muito próximos, né? Claro que advento do trabalho remoto, tem pessoas que trabalham remoto, mas a gente ainda mantém escritório físico. Eu gosto de sempre ter as pessoas, pelo menos parte do tempo, no escritório, sempre que possível. Mas esse tamanho reduzido possibilita que a gente sempre esteja trocando informação de maneira muito mais rápida e eficiente, né? Eu acho que passa muito por isso, né? A gente não tem muitas pessoas na empresa, então esse processo de inovação para a gente ele é super natural. Surgiu uma ideia, a gente debate, a gente tenta fazer pilotos rápidos e ágeis para testar as hipóteses que a gente encontra. A gente sempre tenta fazer isso, em vez de, isso parece ser uma coisa legal, parece ser interessante, como é que a gente testa esse negócio da maneira mais rápida e simples possível, né? E principalmente quando a gente está falando de evoluções de modelo de negócio em cima de blockchain, isso é super importante. Vamos falando de tokenização, falando de NFT, tem tantas coisas que isso pode virar um projeto mirabolante e demorar tanto tempo para aprovar o negócio. Como é que a gente faz para testar isso da maneira mais simples possível, né? Como é que a tecnologia e o modelo de negócio, ou até mesmo um cliente que vai validar isso junto com a gente, assim. E aí vocês fazem o quê? Provas de conceito no cliente? Vamos testar, vamos colocar uma POC, ver como funciona, ver se isso é realmente o que nós queremos. Eu acho que sim, tem cliente, daí é caso a caso, né? Eu acho que a POC é uma ferramenta de testar isso de uma maneira rápida e eficiente, mas a POC também tem que ser bem feita, né? Porque tem POCs que parecem que são tratadas mais como projetos, né? Que Uhum. demoram muito tempo de ciclo de desenvolvimento, validação comercial e tudo, né? Então, até mesmo dentro de POCs que a gente faz com grandes empresas, a gente vê que e a gente tem aprendido bastante com esse processo. Como é que eu faço uma POC ser realmente uma POC e não ser um grande projeto comercial de desenvolvimento, né? Como é que eu valido as hipóteses, como é que eu deixo esse negócio cada vez mais simples no início para eu validar, beleza, vamos validar só essa parte do escopo, depois a gente faz o resto, né? Então, eu acho que mesmo se tratando de POC e vendo a realidade no mercado, tem muito cliente que trata a própria POC de uma maneira diferente, né? Acho que a gente vem participando fazendo várias POC com clientes grandes e é importante, dentro da POC, primeiro, ter um sponsor importante nessas empresas, mas transformar uma POC como uma prova de conceito como ela deve ser mesmo. E como é que você convence o cliente que não da confiabilidade do blockchain e principalmente as pessoas que não conhecem? Que outro dia eu estava fazendo uma palestra e uma pessoa de TI me perguntou o que é blockchain. Quando você está aí desenvolvendo soluções em blockchain, né, usando blockchain, tem gente perguntando o que é blockchain. Se você pega um cliente que pouco conhece, qual é o seu convencimento? Qual é a maneira como você É, convence de que essa é uma tecnologia que garante a confidencialidade e é segura? é que hoje eu acho que já tem tantos projetos bem-sucedidos e coisas no mercado, né, e várias criptos que estão baseadas na tecnologia de blockchain, que isso já não é mais como era talvez há 2, 3 anos atrás, né? Então, blockchain é a tecnologia por trás do Bitcoin e tem várias outras criptos e vários outros projetos super interessantes e instituições financeiras super respeitadas que estão já adotando blockchain, empresas super estabelecidas que estão fazendo projeto com blockchain e suas variações. Então, eu acho que eu tento trazer isso. Em primeiro lugar, olha, blockchain já está sendo adotado nesses projetos. Aqui estão alguns exemplos de quem já está usando essa tecnologia.
e depois uma explicação técnica mesmo, né, de como é que os dados são registrados, onde eles são registrados, como é que é feita a validação das informações, e aí, claro, pode entrar numa conversa mais técnica mesmo também depois. E o nível de satisfação dos seus clientes você tem NPS? Como é que você mede a satisfação dos seus clientes? A gente não tem um processo tão estruturado disso, porque a gente é uma empresa super nova ainda, né? Mas sim, a gente, com todos os nossos clientes, uma das coisas que a gente mais se preocupa é com o atendimento, né? Então, a gente tem uma área específica na empresa, pessoas que são treinadas e o único objetivo delas é trabalhar com a satisfação do cliente, né? Com o serviço ao cliente. Então, a gente trabalha muito, muito próximo de todos os clientes e está sempre mensurando isso, seja de forma seja através de um questionário, seja através de conversas mais frequentes. E por a gente ser uma empresa nova, eu consigo estar bem presente na grande parte dos clientes e acompanhando isso ainda. Mas isso, quando a empresa crescer, não vai ser possível. Então, você vai precisar ter O ciclo de qualquer empresa começa a trazer junto processos mais estruturados, né? Sem dúvida. E uma pergunta, às vezes as startups, né, pensam, pode haver disrupção numa startup, ou seja, uma outra startup ou uma outra empresa tomar o mercado que essa startup começou a aparecer. No seu caso, existe barreira de entrada ou a sua tecnologia? Blockchain está no mercado, como você disse, tem muitas pessoas, muitas empresas usando. Qual que é o diferencial e como é que você olha a disrupção para no dia seguinte você pensar, não, eu estou bem aqui, meu mercado. Isso acontece com muitas empresas hoje em dia, né? Então você olha, a empresa fala, não, eu estou bem. A gente viu casos no passado, vê casos agora de eu não vou mudar ou eu acho que estou bem no meu mercado e aparece a disrupção e acaba Uhum. levando a empresa, ou ela é comprada ou ela desaparece. Na sua, apesar de você ser uma empresa nova, né, blockchain é uma tecnologia que continua a evoluir, continua a adoção. E aí, como é que você olha o Uhum. seu diferencial e como é que você fica atento para que esse diferencial continue se inovando, né? Porque a grande sacada é inovar sempre. É inovar, mas é execução também, né? Então, acho que a gente sempre tem que estar procurando what's next, quais são as próximas inovações, quais são as próximas tecnologias que a gente tem que estar olhando, validando elas, como a gente falou, o mais rápido possível, para ver o que faz sentido, o que não faz, o que a gente consegue aprender. Mas execução, ela acaba sendo uma parte fundamental de qualquer negócio, né? Então, tem que implementar. Então, a gente falou de atendimento ao cliente, processo de venda, processo de jornada de inovação do cliente. Então, como é que eu executo e levo isso para os meus clientes é fundamental, né? E olhando, a gente não se posiciona como uma empresa de tecnologia, por exemplo, a gente se posiciona como uma empresa de rastreabilidade mesmo. A gente entende da cadeia de suprimentos, tecnologia, só que muito baseada em tecnologia. Então, hoje a gente utiliza blockchain, utiliza várias outras tecnologias, AI e várias coisas para ajudar a resolver aquele problema que a gente é apaixonado por resolver, que é a parte dos problemas da cadeia de suprimentos mesmo. E a Uhum. gente tem e a gente montou o time de fundadores, está muito bem equilibrado em relação a isso, né? Então a gente tem uma pessoa que entende muito da parte de rastreabilidade, certificação de produtos agrícolas, toda a parte de gestão de cadeia. Tem pessoas que entendem mais da parte de negócio, pessoas que entendem mais da parte de tecnologia. Então eu vejo, olhando para a nossa vantagem, está muito atrelado a esses pilares. Super legal. André, um ponto que eu achei bem legal que você falou entre execução, quando eu estava falando de inovar sempre, você falou execução, né? É a história do bom gestor, né? Ele tem que passar o tempo dele dividido entre pendência e tendência, né? E hoje em dia as pessoas ficam com tantas pendências que esquecem de olhar a tendência, né? E uma das tendências que está mostrando bastante promissora é o metaverso, né, de todas as tendências. Então você tem que passar um pouco do seu tempo olhando as tendências que estão aí no mercado, né, que estão aparecendo, como você colocou, tecnologias que aparecem. No agro, você fala aí de blockchain, NFTs, e outro dia eu estava com uma startup e eles fizeram uma feira do agro, né, no metaverso, e vendeu mais do que a feira física, para Uhum. você ter uma ideia. E eu vejo que com a sua solução, muito em breve você vai estar inserido no metaverso e vendendo as soluções dentro do metaverso, correto? Eu acho que sim, acho que é um passo natural mesmo, vão ser novos ambientes de interações tanto interpessoais quanto interações de negócio.
E esses ambientes estão, claro, em formação, a gente está aprendendo como é que esse negócio vai funcionar, qual vai ser o metaverso, quais vão ser os metaversos, como é que vai ser a relação entre um e o outro. Ah, mas eu acho que no final das contas vão ser ambientes, como a gente tem ambientes hoje para se relacionar com pessoas e relacionar entre empresas, o metaverso vai ser mais um deles, muito alavancado pela tecnologia do blockchain, que vai possibilitar uma série de transações ali dentro. E sim, a gente acompanha, a gente não trabalha com metaverso ainda, mas a gente monitora e vê e está tentando entender o que está dando certo nesse meio, quais são as experiências que estão acontecendo. Legal. Tem uma última pergunta que eu queria te fazer, que é a seguinte. Você falou que vocês são especialistas, né, nos problemas da cadeia de suprimentos. E um deles você elencou aí como um dos principais problemas, que é a interoperabilidade. Quais, na sua visão, quais são os três principais problemas da cadeia de suprimentos que você vê e quais soluções existem para esses problemas? Uhum. Eu acho que olhando para fora da porteira, vamos dizer assim também, né, a cadeia de suprimentos como um todo, fazenda e para fora. Eu acho que a primeira delas é eficiência operacional mesmo. Uhum. Né? A gente tem uma cadeia muito fragmentada, pouco digitalizada, a informação flui de uma maneira muito lenta, então tem muita ineficiência operacional nessa cadeia. Depois a parte de segurança alimentar, a gente tem ainda, voltando um pouco para a eficiência, né, só para, hoje 30% mais ou menos da produção de alimento no mundo é desperdiçada ao longo da cadeia. Então, só para ter um pouco do tamanho do problema da ineficiência da cadeia de suprimentos. Né? 30%? 30% da produção nunca chega no consumidor final. Né? Então, Uhum. tem um gargalo tremendo aí para ser destravado e está muito ligado nesse fluxo de comunicação, fluxo de informação ao longo da cadeia. Então, o problema de eficiência operacional é tremendo na cadeia de suprimentos. O segundo problema é a parte de segurança alimentar e qualidade do produto mesmo. Né? Então, a gente tem um número que acho que é 1 em cada 10 americanos pega algum tipo de contaminação alimentar por ano, e esse problema em outros lugares do mundo deve ser bem maior, né? Mas existe um problema em relação a isso, bem grave, e eu acho que a pandemia do Covid expôs ainda esses riscos de uma cadeia globalizada, as pessoas começaram a se atentar cada vez mais para isso, né? Qualidade do produto e segurança alimentar. E eu acho que o terceiro está muito ligado a uma demanda mais do final da cadeia, mais do consumidor, que é a transparência mesmo, né? Eu acho que o consumidor já não está mais satisfeito em pegar um alimento na prateleira e, esse alimento aqui é sustentável, ele respeitou as práticas ambientais, ele quer mais prova disso, né? Ele quer que isso seja lastreado, informação mesmo de qualidade, ele quer comprovação disso, né? Então, eu acho que é isso, eficiência, segurança e transparência. E aí, para completar, como é que isso pode ser resolvido? Acho que muito está ligado à tecnologia, né? Muito está ligado à digitalização dessa cadeia, mas muito está ligado à educação também. De nada adianta eu entregar tecnologia na mão das pessoas se eu não vou entregar treinamento junto, né? E aí isso vai para tudo, né? Para eu transformar uma pequena fazenda num grande agronegócio, uma pequena fábrica numa grande indústria, não adianta só da tecnologia, eu preciso da qualificação também. A gente começou, tá bem no estágio inicial, mas a gente fez alguns cursos de rastreabilidade, né? Então a gente começou a gravar cursos muito baseado na experiência que a gente tinha de rastreabilidade, implementação na cadeia, para ajudar as pessoas a acelerar a adoção de tecnologia mesmo, né? Porque se a gente olhar, tudo começa muito com uma questão no início, né, de o que eu preciso para poder vender meu produto, né, falando de tecnologia ou de informação, né, qual a legislação que eu preciso cumprir para poder acessar o mercado. E aí tem várias tecnologias que podem ajudar para acelerar esse processo, né. Depois passa por uma questão mais de gestão. Agora que eu consigo vender meu produto, como é que eu consigo produzir mais gastando menos, né? Então a tecnologia também ajuda isso, e a educação de como é que a tecnologia vai levar lá também tem um papel super importante. Só num terceiro momento que tu vai pensar em sustentabilidade, né? Como é que eu produzo dessa qualidade com esse custo, mas por mais tempo no mesmo lugar, preservando onde eu estou produzindo, né? Então a gente acredita muito nisso e cada vez mais investir em educação atrelada à tecnologia. Sensacional. Super obrigado
Acho que foi uma excelente conversa aí, não tenho certeza que foi uma excelente conversa, vai ajudar muito quem vai assistir esse vídeo. E, André, muito obrigado e, mais uma vez, por você estar aqui presente comigo. Eu que agradeço pelo convite, foi um prazer o bate-papo aí, cara. Obrigado.